TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E a quantidade de negativados no país alcançou 68,76 milhões de consumidores. Inscrições para a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte abrem no dia 2 de abril. Desemprego sobe para 6,8%, mas é o menor do trimestre desde 2014. Casos de sarampo preocupam, mas Brasil ainda é um país livre da doença. E o diálogo com o objetivo de conscientizar a população sobre a epilepsia. Olá, boa tarde. Eu sou o Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 31 de março, a última edição do mês. E a Prefeitura de Petrópolis encerrou na manhã de sábado a programação do Mês da Mulher, com o seminário A Desigualdade Salarial e Empregos para as Mulheres em Petrópolis. O evento, realizado na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata, foi o último de uma série de atividades promovido pela Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres e pelo Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, o CONDIM. Ao longo do mês de março, foram realizadas ações em homenagem às servidoras de todas as secretarias, palestras, oficinas, feiras de empreendedorismo, atrações culturais e musicais, atividades de saúde e esportivas e atendimento jurídico. A promoção dessa programação de eventos é considerada pela Prefeitura como mais uma demonstração da valorização e do empoderamento que o governo municipal vem buscando dar às mulheres da cidade de Petrópolis. O seminário realizado neste sábado tratou da igualdade salarial entre mulheres e homens, que é previsto pela Lei Federal número 14.611 de 2024. Essa lei determina uma multa para as empresas que praticarem discriminação salarial em virtude do gênero da mão de obra. E para que a fiscalização aconteça, as empresas com 100 ou mais funcionários devem apresentar um relatório de transparência salarial e também critérios remuneratórios. Agora, trocando de assunto, a quantidade de negativados no país alcançou 68,76 milhões de consumidores. Em comparação a fevereiro de 2024, o percentual de inadimplentes do Brasil teve um crescimento de 3,22% em fevereiro de 2025. Já na passagem de janeiro para fevereiro deste ano, o número de devedores caiu 0,04%, um percentual reduzido. Lojistas e dos serviços de proteção ao crédito mostrou que 41,5% da população adulta do país estava negativada no mês passado. Em Petrópolis, a estimativa é que cerca de 130 mil pessoas estejam inadimplentes em uma população adulta de 232 mil pessoas, ou seja, 56% têm dívidas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, destacou a preocupação do setor com essa realidade. Ainda de acordo com ele, se tem 130 mil pessoas inadimplentes, deve-se considerar que tratam-se de consumidores locais que, ao terem crédito restrito, reduzem seu poder de compra, afetando diretamente os lojistas e a economia da cidade. O crescimento da inadimplência no país tem como fatores a inflação e os juros altos, que impactam na capacidade financeira das famílias. No Brasil, cada inadimplente tem, em média, uma dívida de R$ 4.650. Para o presidente da CDL Petrópolis, é importante que as pessoas adotem estratégias como a renegociação de dívidas e que o poder público implemente programas de educação financeira e de regularização para conter a inadimplência. E um artista petropolitano tem ganhado destaque pelo trabalho de autenticidade e sustentabilidade que promove. Isso porque Sebastião Baltar transforma peças anatômicas em ferramentas didáticas aprimoradas, criando um impacto que vai além da sala de aula e oferece aos alunos uma formação mais completa e interativa. Sebastião é fisioterapeuta e auxiliar técnico do Laboratório de Anatomia Humana da Estácio Petrópolis e desenvolveu um método único de restauração e aprimoramento de peças anatômicas, sintéticas e cadavéricas.
tornando elas mais detalhadas e didáticas para o ensino. Ele deu início ao projeto ainda como estudante e monitor, quando percebeu as dificuldades que os alunos enfrentam para compreender a anatomia com peças disponíveis. Essas peças tiveram início quando eu era ainda acadêmico, na parte de monitoria, né, onde eu fiz o meu primeiro crânio didático, visando o conhecimento do aluno, a dificuldade que ele tinha em pegar os ossos do crânio, que não tinha cor na época, né? Então, foi meu primeiro trabalho de monitoria que eu fiz, o professor gostou, ficou bem didática a aula do professor e auxiliou nesses alunos que tinham dificuldade com os ossos do crânio, facilitou bastante. O trabalho desenvolvido por Sebastião não melhora apenas a qualidade do ensino, mas reforça também a sustentabilidade devido ao reaproveitamento de materiais que seriam descartados. O talento foi reconhecido inclusive pela coordenadora do curso de fisioterapia do rapaz. E ele consegue marcar e o aluno consegue estudar cada artéria, porque está bem detalhado, e ele aproveita, além disso, material reciclável, né, fazendo, por exemplo, aqui como essa peça aqui, esse ligamento, né? Ele botou aqui os ligamentos do joelho, por exemplo. Ele utilizou fios de pano de chão. A inovação também se estende à restauração de peças cadavéricas, permitindo o melhor aproveitamento dos materiais. Além disso, Sebastião criou um manual explicativo das peças, auxiliando cada vez mais na assimilação do conteúdo. Costuma fazer um manual com o nome de todas as artérias, né? Então, maravilhoso, tanto para o professor quanto para o aluno. E para os interessados em contribuir, as inscrições para a Lei de Incentivo ao Esporte Municipal aqui de Petrópolis abrem no dia 2 de abril, ou seja, daqui a 2 dias, na quarta-feira. Vamos acompanhar. A Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde e Juventude, Idoso e Lazer de Petrópolis tornou pública a abertura de inscrições entre os dias 2 de abril a 16 de maio para empresas interessadas em contribuir na Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. As instituições interessadas em participar desse processo de captação de recursos através da Lei de Incentivo Municipal comecem o seu trabalho de apresentação de documentos. A seleção pública vai levar em consideração a Lei Municipal número 7.916, de dezembro de 2019, e o Decreto Municipal número 1460, de dezembro de 2020, bem como as condições e exigências. E após isso, vai selecionar uma pessoa jurídica de direito privado. De acordo com o secretário de Esportes, a lei traz ganhos não apenas para os atletas, mas para toda a cidade. Falando dos atletas, é uma forma de ajudar com a sua passagem, então, com o seu treinamento, com um profissional que auxilia esse atleta e outras estruturas. Ele ainda destaca que o estímulo esportivo tem o poder de tornar a população da cidade mais saudável. Uma cidade saudável é bom para todos, né? Então todos ganham com um esporte forte, com projetos fortes, projetos interessantes acontecendo. Então é um ganho para a população de qualquer faixa etária, né? Desde os mais novos até os mais velhos. Mais informações e o edital completo da lei podem ser obtidas diretamente no Diário Oficial da Cidade, no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br ou procurando diretamente a Secretaria de Esportes de Petrópolis. Agora, saindo de Petrópolis, mas continuando em um assunto que afeta muito a região serrana, o governo do estado do Rio de Janeiro apresentou na última quinta-feira 145 novos guardas-parques, dobrando a proteção das unidades de conservação ambientais administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente. Agora, o número de agentes de defesa ambiental no estado chegou a 300. Os 145 novos guarda-parques formados pela Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade receberam a certificação do secretário do Meio Ambiente, Bernardo Rossi, e do presidente do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA, Renato Jordão. A cerimônia aconteceu no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Agora, a proteção das unidades de conservação ambientais administradas pelo INEA dobrou e chegou a 300 no estado. Em 2024, os guarda-parques combateram 330 focos de incêndio nas 40 unidades de conservação administradas pelo INEA, com média de 1 a cada 26 horas.
Os números desse ano também impressionam. Até o fim de fevereiro, foram 42 focos combatidos. Além dos conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso, os alunos foram treinados para atuar em operações complexas de incêndios florestais. As aulas foram ministradas no Parque Estadual dos Três Picos, em Guapimirim, na região serrana do Rio, e todos já foram alocados entre as 40 unidades de conservação. Bernardo Rossi destacou os desafios enfrentados por esses profissionais. Os guarda-parques, eles enfrentam os desafios e as mudanças climáticas severas também, as grandes chuvas, em mais de 40 unidades de proteção ambiental nossa. Enfrentam as queimadas e os incêndios florestais. Coordenador do Parque Estadual dos Três Picos, no município de Nova Friburgo, Romenick Schmidt, classifica o momento como uma conquista e uma realização do INEA. E hoje é muito relevante olhar que as unidades de conservação são protegidas, a educação ambiental, a sensibilização e a conservação depende muito dos nossos agentes de defesa ambiental. O curso para agente de defesa ambiental durou 47 dias e contou com uma grade curricular de 16 matérias essenciais para a construção do conhecimento necessário às atividades, como, por exemplo, prevenção e combate aos incêndios florestais, buscas e salvamentos nas trilhas, resgate e manejo de fauna, ações de fiscalização ambiental e noções de sobrevivência na Mata Atlântica. A função de guarda-parque exige ensino médio completo e aprovação na prova teórica com mínimo de 50% de acertos de cada uma das 16 disciplinas e no teste de aptidão física. A função de guarda-parque exige ensino médio completo e aprovação na prova teórica com mínimo de 50% de acertos de cada uma das 16 disciplinas e no teste de aptidão física. O Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque a gente volta já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você.
praias, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Hoje é segunda-feira, acabou de começar uma nova semana e é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo. E para começar, a gente tem que saber como é que fica o tempo amanhã, na terça-feira, e por isso estamos aqui ao vivo com Eric Portela, que vai dizer quais são as tendências climáticas e meteorológicas para as cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo amanhã nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha só, mais uma semana começando, né? E para essa semana a previsão de chuva continua para algumas das nossas cidades de cobertura. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. Veja só, em Nova Friburgo a terça-feira será parecida com hoje. A previsão é de sol entre nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol e grande acúmulo de nuvens no céu. Pode chover rápido durante o dia e também à noite, e os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, as temperaturas vão se manter estáveis, variando entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. A terça-feira será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Também a probabilidade de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Em Paraíba do Sul, o dia estará nublado, com chuva de manhã e diminuição das nuvens durante a tarde. À noite, com muitas nuvens no céu novamente, mas não deve chover. As temperaturas vão variar entre mínima de 22 e máxima de 28 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência. Sol com algumas nuvens e chove rápido a qualquer momento. Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius. Então assim, Hugo, lembrando que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199, né? É importante sempre destacar esses dois números, né, em caso de chuvas fortes. É verdade, Eric, a gente sempre destaca isso, porque é realmente muito importante no caso de qualquer tipo de ocorrência. E como a gente pode ver, então, a gente já começa com uma semana com a expectativa de chuva, que a gente está mantendo a tendência da semana passada, que já foi essa. Mas, Eric, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. E a taxa de desocupação no trimestre encerrado em fevereiro é de 6,8%. O resultado fica 0,7 ponto percentual acima do registrado no trimestre móvel anterior, terminado em novembro de 2024. No entanto, é a menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2014, quando marcou 6,8%.
Os dados do mercado de trabalho fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, a elevação da desocupação em relação ao trimestre móvel anterior é um comportamento comum nesta época do ano. O número de pessoas sem trabalho alcançou 7,6 milhões no período, elevação de 10,4% ante o trimestre móvel anterior. Entretanto, esse contingente está 12,5% menor que o anotado no mesmo trimestre de 2024. Dos 10 grupamentos de atividades pesquisados pelo IBGE, 3 apresentaram recuo no número de ocupados: construção, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais e serviços domésticos. De acordo com a pesquisa, a redução de vagas no grupo de administração pública também é sazonal e tem a ver com o fim de vínculo de trabalhadores temporários. E o estado do Rio gerou mais de 31 mil postos de trabalho formal em fevereiro. O resultado é o melhor de todos os meses de fevereiro desde 2020. Vamos acompanhar. O estado do Rio de Janeiro gerou no mês de fevereiro 31.974 empregos com carteira assinada. O resultado é 85,5% maior do que o de fevereiro de 2024, quando foram criados 17.238 postos de trabalho formal. É também o maior saldo de todos os meses de fevereiro dentro da série histórica do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que teve início em 2020 e é divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre os municípios que mais criaram postos de trabalho em fevereiro estão o Rio de Janeiro, Macaé, Itaperuna, Duque de Caxias e Itaguaí. Os 5 setores de atividade econômica apresentaram um saldo positivo de geração de empregos, com destaque para o de serviços, construção e indústria. De acordo com o novo CAGED, as mulheres ocuparam 56% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 44%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem um ensino médio completo. Vamos agora ao Correio Político. Em sessão solene realizada na última semana no plenário ministro Valdemar Zwitter, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Peterson Barroso Simão foi eleito por aclamação e tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. O desembargador Peterson Barroso Simão formou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói. Antes de entrar para a magistratura estadual, ele foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro por 10 anos, além de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Itaboraí, de 1986 a 1987. Como juiz de direito, atuou nas comarcas de Petrópolis, Nilópolis, Cachoeiras de Macacu, Resende, Teresópolis e Niterói. Por 2 mandatos foi presidente da primeira regional da AMAERJ e fez parte como membro da diretoria da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a AMERJ. Desde maio de 2022, ele é presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, o IMB. Na Justiça Eleitoral, ele foi juiz das antigas centésimas da Zona Eleitoral número 114 e 142 e atualmente das Zonas Eleitorais número 71 e 72, ambas em Niterói. De dezembro de 2023 até março de 2025, ele foi presidente e corregedor regional eleitoral dessa Justiça Especializada Fluminense. O magistrado reforçou que o voto não pode ser objeto de negócio ou imposição ilegal e anunciou a intenção de visitar as zonas eleitorais do Estado para ouvir servidores e magistrados e aperfeiçoar as eleições do futuro. O novo presidente do TRJ destacou a importância de uma justiça eleitoral forte, atuando como atuante e fiscalizadora, cujos atos são emitidos e executados com celeridade para garantir a democracia. Na solenidade, o desembargador Cláudio de Melo Tavares também tomou posse como membro do TRJ e assumiu a vice-presidência e corregedoria regional eleitoral.
O magistrado reiterou o compromisso institucional com a democracia, a justiça e o cidadão e também garantiu uma atuação contundente contra a influência do crime organizado. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e, em 1998, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, e entre 2004 e 2005 foi conselheiro da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ. O magistrado atuou como corregedor-geral da Justiça no biênio 2017-2018 e foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2019-2020. E esse foi o nosso quadro Correio Político. E o governador do estado, Cláudio Castro, reinaugurou o novo prédio do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Rio de Janeiro. Com investimento de mais de 6 milhões de reais, o espaço passou por reforma histórica para fortalecer políticas públicas em prol da igualdade de gênero e do direito das mulheres. A entrega foi feita na última quinta-feira. Vamos acompanhar. Para reforçar o compromisso com a preservação da memória histórica e a promoção de políticas públicas para as mulheres, o governador Cláudio Castro reinaugurou o novo prédio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro, o CEDIM, na última quinta-feira. A obra do prédio, que é tombado pelo Patrimônio Histórico, foi coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher e executada pela Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços do Estado do Rio de Janeiro. O novo espaço foi planejado para promover a inclusão digital com a retomada de eventos culturais e acadêmicos, além do incentivo ao empreendedorismo feminino. O local recebeu uma biblioteca com acervos históricos especializados sobre a luta das mulheres, um auditório para eventos, salas para reuniões e um salão para atividades diversas. As obras de restauração preservam todos os elementos históricos da construção, como cores e fachadas, e trouxe mais conforto e infraestrutura para abrigar o acervo cultural do CEDIM. Cláudio Castro afirmou que esse projeto foi feito para respeitar e incentivar as mulheres e disse que a reforma da casa é um legado que ele quer deixar. É um legado, temos outros legados que a gente está deixando. A mulher tem que ter tudo que é reservado para ela e tem que trabalhar onde ela quiser estar. Criada em 1987, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher tem como atribuição assessorar, formular, monitorar e implementar políticas de gênero voltadas para a valorização e a promoção da população feminina. O CEDIM do Rio de Janeiro foi o terceiro a ser fundado no Brasil e tem um papel fundamental na história das lutas femininas. E o aumento de casos de sarampo no continente americano acende um alerta para o Brasil. Mas, por enquanto, os 3 casos confirmados aqui não comprometem o certificado de país livre da doença, reconquistado no ano passado. Olha só, vamos acompanhar. Por enquanto, o Ministério da Saúde confirmou apenas casos esporádicos. 2 no Rio de Janeiro, em bebês gêmeos, que ainda não tinham idade para se vacinar, e 1 no Distrito Federal, em uma mulher adulta que provavelmente foi infectada em uma viagem ao exterior. Das 110 suspeitas notificadas até o dia 12 de março, 22 ainda estavam em investigação nessa data, de acordo com a última atualização do painel epidemiológico da pasta. Os casos suspeitos de sarampo são de notificação compulsória, ou seja, devem ser comunicados imediatamente às autoridades de saúde. Há um protocolo rígido para quando são confirmadas, que inclui a identificação e o monitoramento de todas as pessoas que podem ter sido infectadas pelo doente e o bloqueio vacinal, que é o reforço da vacinação nos locais que essa pessoa frequentou, como escola e local de trabalho. O sarampo é causado por um dos vírus mais infecciosos que existem. Se alguém com sarampo chega em um ambiente com baixa cobertura vacinal, o vírus é transmitido para 17 pessoas mais ou menos. Já o SARS-CoV, por exemplo, que é o vírus da Covid-19, é transmitido para 2 pessoas, apesar de ser um vírus que também é muito transmissível. O risco se intensifica quando há surtos em outros países. Um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, divulgado no dia 24 de março, aponta que este ano, 507 casos foram confirmados em outros países do continente, superando a contagem de todo o ano passado. São 301 nos Estados Unidos, com 2 mortes, 173 no Canadá, 22 no México e 11 na Argentina. A OPAS avalia que o risco de disseminação da doença com ameaça à saúde é alto. E vamos acompanhar agora um balanço do boletim Infogripe da Fiocruz sobre as tendências dos vírus respiratórios no Brasil na última semana epidemiológica. Quem traz informações é Tatiana Portela, da Fiocruz.
transmissão respiratória tem um comportamento sazonal bastante marcado e a temporada, né, de alta desses vírus respiratórios começa agora em algumas regiões e tende a avançar nas próximas semanas. A gente tem observado isso principalmente para o vírus sincicial respiratório, onde a gente observa uma alta de casos pelo vírus já faz algumas semanas em alguns estados da região centro-oeste. E nessa semana a gente também já começa a observar um aumento dos casos de ZRAG por VCR em níveis moderados de incidência em muitos estados da região sudeste, como São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Além do VCR, a gente também, muito provavelmente nas próximas semanas, nós vamos começar a observar um aumento de casos de influenza no país, já que a gente está chegando próximo, né, do início de temporada da alta de casos pelo vírus. Por isso é muito importante que todas as pessoas elegíveis procure um posto de saúde para se vacinar contra o vírus e com isso preparar o sistema imunológico para essa temporada do vírus da influenza que está por vir. Já a Covid-19, ao contrário da influenza e do vírus sincicial respiratório, ela não apresenta um padrão sazonal claro, por isso é muito mais difícil prever quando que vai ocorrer uma alta de casos da Covid-19, já que o aumento de casos pelo vírus está relacionado principalmente ao surgimento de uma nova variante mais transmissível, mais infecciosa e também a perda da imunidade da população. Por isso, é muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco estejam em dia com a vacinação, independente da época do ano, principalmente as pessoas idosas e imunocomprometidas, que precisam tomar as doses de reforço a cada 6 meses. Outro vírus que tem circulado bastante no país é o rinovírus, especialmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, nos estados do norte e também centro-oeste do país, mas a tendência de crescimento desse vírus tem desacelerado ou até se revertido em algumas regiões. Em relação às recomendações, a gente pede para que as pessoas que moram nessas regiões com alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, que usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas, e também dentro dos postos de saúde. No mais, a gente recomenda que, em caso de aparecimento de sintomas, que a pessoa fique em isolamento em casa. E se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que ela use máscara ao sair de casa e que mantenha uma etiqueta respiratória. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque depois do intervalo a gente vai acompanhar uma entrevista que nós vamos falar um pouco sobre a importância da conscientização sobre a epilepsia. Até logo! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com a doutora Inoan Viana, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da conscientização sobre a epilepsia. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite, primeiramente. E é muito bom estar aqui, ter um espaço para falar um pouquinho dessa doença que é tão comum, mas que tem tantos tabus ainda relacionados.
Para a gente começar, pode explicar, por favor, o que é epilepsia? Sim. Então, epilepsia é uma doença neurológica, né, não transmissível, que pode acontecer em diversas épocas da vida, né? Os quadros mais comuns são ou antes do primeiro ano de vida, né, na primeira infância, ou também agora a gente está observando que a população idosa, acima de 65 anos, também tem apresentado. Então, são aquele quadro, né, com crises convulsivas associadas, que a gente tem uma imagem muito clássica, né, das pessoas tendo convulsões, queda, mas que a gente pode ter outros tipos de epilepsia, então é importante a gente discutir sobre isso para dar entrada num tratamento mais eficaz. É muito importante, a gente veio justamente falar sobre a conscientização sobre a epilepsia. Qual a importância da população saber o que é a doença, não saber exatamente, mas ter pelo menos uma noção do que é esse quadro? Eu acho que o importante é que a gente venha observando que na população, tanto brasileira quanto na mundial, a gente tem um aumento do número de casos, né? Se a gente for seguir a última estimativa da OMS, a gente tem cerca de 50 milhões de pessoas vivendo com epilepsia, né, no mundo. E esses casos estão principalmente concentrados nos países em desenvolvimento, onde a gente se encaixa. Então é super importante que a gente converse sobre, para evitar aquele aumento do tempo entre diagnóstico e início do tratamento e que a gente consiga mitigar as consequências, né, os riscos para a evolução desse paciente. E qual é a importância, você falou justamente sobre de ter a menor distância possível entre a pessoa manifestar o sintoma, ter alguma tendência. Qual a importância do diagnóstico para a pessoa que realmente tem essa condição? A importância do diagnóstico, eu acho que é tanto para o paciente quanto para os familiares, né? Porque quando a gente fala tanto de crianças quanto de idosos, a gente também coloca os cuidadores juntos, né, nessa função. Então, quando a gente consegue, por exemplo, em crianças, ter um diagnóstico adequado e fazer o tratamento de uma forma eficaz, a gente permite que essa criança consiga se desenvolver de uma forma esperada, né? Tanto fala, tanto aprendizado, até parte motora. Então, é super importante que a gente tenha esse diagnóstico mais precoce, aos primeiros sinais, né? E também é muito importante para os colegas médicos ficarem atentos ao que as famílias trazem, né? Algumas vezes as famílias podem trazer com outras palavras, de outras maneiras, mas é importante que a gente leve em consideração episódios que podem ser sugestivos, né, de uma crise epilética, sem ser aqueles tão clássicos. Eu vou fazer a pergunta justamente sobre isso. Os sintomas mais clássicos, os sinais mais clássicos, como você disse, são as crises convulsivas, que, como você mesmo falou, é a imagem que as pessoas mais associam. Isso. Quais seriam as coisas que não são tão habituais? Quais sinais a pessoa pode apresentar? Então, a gente pode ter algumas alterações comportamentais, a gente pode ter em alguns casos, principalmente na população pediátrica, né, as crises que a gente chama de crises de ausência, que a gente não tem aquela liberação toda do tônus do corpo, nem aqueles movimentos, né, involuntários, mas sim apenas um desligamento do cérebro da criança por alguns momentos, que pode comprometer a vida escolar, né, em diversos setores da vida desse adolescente ou dessa criança. Então, além desses sinais, né, que são aqueles sinais motores mais clássicos, daquela contração ou de um pedaço do corpo, um braço, uma perna, ou do corpo inteiro, a gente pode ter outros achados que não são tão valorizados, né, porque não são tão visíveis, tanto para os familiares quanto para os médicos que acompanham. Entendi. Então, são aqueles sinais que muita gente não sabe nem que pode achar que é uma outra coisa e pode ser já um sinal que o corpo está mostrando, né? O corpo está dando aquele sinal que tem uma coisa ali que pode ser investigada. Isso. Mas você disse que a epilepsia tem se manifestado, normalmente se manifesta, antes do primeiro ano, na primeira infância e também nos idosos. Tem alguma causa específica da epilepsia? Então, ela pode estar envolvida em diversas doenças, em diversas síndromes. Quando a gente fala da primeira infância, a gente fala principalmente de alterações que aconteceram no período perinatal, uma hipóxia, né, durante o parto, ou crianças que já têm alguma síndrome, né, que cursam com a epilepsia, com crises convulsivas. Pode também ter uma causa infecciosa. Muitas vezes a gente esquece, né, que infecções podem causar crises epiléticas em períodos determinados da vida, na população em geral. E quando a gente fala de idosos, a gente fala muito daqueles pacientes que podem cursar, né, com uma epilepsia depois dos 65 anos, por causa de um AVC, né, secundários a um tumor de sistema nervoso central. Então a gente tem esses dois extremos, mas durante esse período, entre esses intervalos, também é possível que a gente possa apresentar, né, uma crise epilética ao longo da vida. Então, realmente é um ponto,
um problema, uma condição Sim. que pode ser causado por outras condições, Sim, né? sim. É, Pode estar realmente. relacionado com algumas síndromes, mas pode estar relacionado com outras causas mesmo. E a gente falou, retornando um pouquinho, nós falamos sobre a questão da importância do diagnóstico. Como, depois que a pessoa é diagnosticada, qual é o procedimento? Então, o diagnóstico a gente precisa levar em consideração muito da história clínica do paciente ou do cuidador, né? Que traz pra gente por que levou a esse possível diagnóstico, se teve algum episódio recente, como é que foi esse episódio. Então, ter ele descrito da melhor forma possível facilita, né, o segmento desse diagnóstico. Quando a gente tem acesso a exames, né, complementares, também é muito importante para a gente ter um tratamento mais adequado. Então, exames de imagem como ressonância, a eletroencefalograma, para a gente ter um controle, né, de qual ponto do cérebro está tendo essa descarga, né, elétrica que está causando a epilepsia. E também é importante levar em consideração, principalmente nas crianças, relatos vindos da escola, né? Quando a gente observa que crianças estão tendo uma dificuldade maior de aprendizado no período escolar, entender se tem algo acontecendo que não seja tão exuberante, mas que possa estar relacionado, né, com o diagnóstico. E depois do diagnóstico, depois de toda essa série de exames, tem alguma maneira de tratar a epilepsia? A epilepsia é algo que tem cura? Como é que é essa condição? Então, infelizmente, a gente não fala de cura, a gente fala de controle das crises, controle dos sintomas para uma melhor qualidade de vida. A gente tem, sim, diversas classes de medicamentos, né, antiepiléticos que a gente pode utilizar no tratamento e a gente precisa levar em consideração qual é o tipo de crise, né, o que está apresentando aquele paciente, em que fase da vida que ele está, para a gente conseguir desenhar um tratamento de uma forma mais adequada, né, para o controle dessas crises, tanto da intensidade quanto da frequência. E uma pessoa que já foi diagnosticada, a pessoa já toma as medidas que foram passadas para ela consegue viver uma vida, digamos, a gente é obrigado a falar assim, mas uma vida normal, uma vida dentro do esperado? Sim, quando a gente tem a medicação feita da forma adequada, né? E aí pode ser uma terapia isolada, só um medicamento ou mais de 2 medicamentos, a gente devolve esse paciente uma certa normalidade, né? A gente consegue que ele seja possível habilitar as atividades do dia a dia, né? Tanto trabalho quanto escola. Então, o autocuidado também. Então, quando a gente consegue encontrar um tratamento adequado, específico para cada paciente, ele consegue sim retomar suas atividades. E a nossa conversa aqui, ela foi muito gerada, ela veio a acontecer porque recentemente foi comemorado, né, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre a Epilepsia. Qual a importância desse dia, dessa data? É importante a gente desmistificar o diagnóstico, né? Imaginando que a gente só vai se deparar com um quadro de epilepsia com aquelas crises mais frequentes e mais exuberantes, né? Que a gente vê em filmes, em novela, tudo isso. E é importante que a gente também tenha em mente como o diagnóstico é comum, né? Porque o tabu existe, né? O tabu de ter um diagnóstico relacionado à epilepsia, algumas pessoas ficam mais retraídas, deixam de exercer as suas atividades por causa desse diagnóstico e é uma doença que pode acometer a gente em qualquer fase da vida, né? Pode ser decorrente de doenças comuns, então é importante que a gente tenha, né, em mente o que pode ser epilepsia, como é que a gente consegue viver com qualidade e devolver qualidade de vida para esses pacientes, para os familiares. Sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante de todas as conscientizações, de diversas doenças e condições, é que o ponto principal é poder devolver justamente a qualidade de vida para a pessoa. Sim. Todas as pessoas têm o direito de ter uma vida boa, uma vida que a pessoa consiga viver tranquilamente. Isso. E a data de conscientização, o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia é extremamente importante. Isso. E é importante a gente pensar num conceito de saúde de uma forma mais ampliada, né? A gente sempre pensa em ausência de doença, mas a gente tem que levar em consideração o ambiente que o indivíduo está, como é que ele tem conseguido exercer as suas atividades, pode ser escola, pode ser lazer, trabalho, e também como é que está essa família, né? Tanto os cuidadores principais, mas a escola, então envolve a comunidade, né? Não é uma doença solitária, a gente precisa de uma rede para fazer esse acompanhamento adequado. Sem dúvida nenhuma, é muito importante para as pessoas que são acometidas por essa condição, mas também por todos os envolvidos, como você mesmo disse. A pessoa precisa em muitos casos, precisa do auxílio para
para conseguir ter a qualidade de vida que ela merece ter. Mas tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre essa celebração do dia ou sobre a epilepsia no geral? Eu acho que é importante destacar que a gente já tem, depois de muitos medicamentos descobertos, né, a gente consegue ter uma qualidade de vida, né, adequada para os pacientes. Então, muitos pacientes se afastam do tratamento ou continuam com um tratamento desatualizado, descrentes de melhora do quadro, ou acreditando que tem que ser dessa maneira. Então, eu acho que é sempre importante conversar com um médico que faz o seu acompanhamento, explicar as suas dúvidas, trazer novas alternativas e aí junto com o médico que realiza o seu acompanhamento, construir o tratamento mais adequado, que seja mais moderno e possível, né, do paciente arcar, levando em consideração os custos e também o que a gente consegue devolver de qualidade de vida para essa pessoa. Isso é extremamente importante ter essa consciência, Sim. Não só dos pacientes, não só dos envolvidos, mas da população no geral. Isso é muito importante porque, como você mesmo disse mais uma vez, é algo que pode acometer qualquer um em qualquer período da vida. Então é muito importante que mesmo que a pessoa que nunca vai ter nada ou que vai acabar tendo, a pessoa tenha consciência de que existem, não vamos dizer soluções, mas existem fatores que podem dar para ela uma vida, mais uma vez vou repetir, uma vida normal, digamos assim. Isso, perfeito. Mas, doutora, muito obrigado por esse papo. Obrigada. Foi ótimo te receber aqui e é muito importante a gente ter essa conversa sobre a conscientização e acabar com alguns mitos sobre a epilepsia. Sim, tabus merecem ser derrubados para as pessoas viverem com melhor qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, doutora Inoa. Muito obrigado por ter vindo no Correio Petropolitano Debate. E a gente encerra a nossa entrevista agora e também a nossa edição. Fique por aqui, porque daqui a pouco tem muito mais notícia e informação. E o Correio Petropolitano Debate fica por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.